Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Nos Bastidores da Justiça Administrativa. Hoje vamos analisar de forma detalhada e organizada do artigo 4º do ETAF, pois num podcast anterior alguns dos nossos ouvintes ficaram curiosos sobre o que é que este artigo e as suas alíneas representam. Como foi mencionado no podcast anterior, este artigo tem uma grande importância no contexto da jurisdição administrativa e fiscal em Portugal. De facto, representa uma das inovações mais significativas do Estatuto, com um critério abrangente e detalhado para definir a competência dos tribunais administrativos e fiscais. Ele marca a evolução do contencioso administrativo no país, que passa de um modelo mais restritivo, baseado apenas em atos definitivos e executórios, para um modelo mais amplo, onde a jurisdição se alarga a diferentes critérios, como o exercício da função administrativa, os direitos em jogo e até a tipologia dos contratos. Vamos então começar pela linha A do artigo 4º do ETAF. Este artigo fala da tutela dos direitos fundamentais e de outros direitos legalmente protegidos no âmbito de relações jurídicas administrativas e fiscais. A chave aqui é a amplitude do critério constitucional adotado. Praticamente todas as relações administrativas ou fiscais, sejam elas baseadas no direito público ou privado, podem ser submetidas ao contencioso administrativo. Ou seja, os tribunais administrativos têm um papel central na defesa dos direitos fundamentais neste contexto, o que é uma grande expressão e expansão da sua competência. Passando então para a linha B, esta trata da fiscalização da legalidade das normas e dos demais atos jurídicos emanados pelos órgãos da administração pública, ao abrigo do direito administrativo ou fiscal. Aqui o critério é mais específico, centrado nas atuações da administração pública. Praticamente qualquer ato administrativo praticado por órgãos da administração pode ser fiscalizado pelos tribunais administrativos, incluindo até atos de natureza técnica. Isto significa então que os tribunais têm um papel importante não apenas em questões normativas, mas também na análise de atos administrativos de diferentes naturezas. A linha C, por outro lado, amplia ainda mais a competência dos tribunais administrativos, pois prevê a fiscalização de atos administrativos praticados por órgãos do Estado ou das regiões autónomas, mesmo que não integrem diretamente a administração pública. Esta ampliação pode gerar alguma confusão, já que à primeira vista parece contrariar o princípio de que apenas a administração pública tem competência para ser fiscalizada pelos tribunais administrativos. No entanto, o texto da linha é claro ao justificar que esta ampliação com o contexto material dos atos administrativos em questão. Por outro lado, na linha D, que fala da fiscalização de atos praticados por qualquer entidade, independentemente da sua natureza, sempre que estejam a exercer poderes públicos. Esta norma reflete a forte influência do direito da União Europeia, que adota uma lógica de que o mais importante é a função desempenhada e não a natureza da entidade que a exerce. Noutras palavras, tanto particulares quanto entidades administrativas podem ser levados ao contencioso administrativo, desde que estejam a exercer funções públicas. Esta ampliação representa um reconhecimento da complexidade do direito administrativo moderno. Vamos agora, então, à linha E. Esta refere-se à validade de atos pré-contratuais e à interpretação, validade e execução de contratos administrativos ou de quaisquer outros contratos celebrados dentro do regime da contratação pública. Esta norma é importante porque coloca fim à antiga distinção entre contratos de direito público e privado. Historicamente existia uma verdadeira esquizofrenia no tratamento destes contratos, o que gerava confusão e distorcia a interpretação legal. Autoras como a doutora professora Maria João Estorninho e figuras como o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa e o professor Dr. Vasco Pereira da Silva criticaram esta dualidade, defendendo que todos os contratos ligados à função administrativa deveriam ser tratados da mesma forma, independentemente da sua natureza. A mudança que foi feita acaba com esta distorção, mas é importante notar que o professor Dr. Vasco Pereira da Silva ainda critica o uso da expressão contratos administrativos ao invés de contratos públicos, argumentando que isto pode gerar confusão, apesar de não afetar o regime material que continua a ser regulado pela Lei da Contratação Pública. Iremos agora transitar para a linha F, que trata de um tema central, a responsabilidade civil extracontratual. Este artigo não se limita às pessoas coletivas de direito público,
nem aos órgãos públicos. Este vai mais além, abrangendo também sujeitos privados que colaboram com o Estado. Esta abrangência significa que até empresas privadas, ao assumirem funções administrativas, podem ser sujeitas à jurisdição dos tribunais administrativos. É uma abordagem, de facto, que reforça o escopo abrangente e a capacidade de intervenção dos tribunais neste tipo de responsabilidades. Esta solução foi inspirada numa ideia defendida pelo professor Dr. Rui Medeiros, que argumentava que fazia sentido unificar todas as modalidades de responsabilidade civil pública nos tribunais administrativos. Foi, então, sem dúvida, uma ótima decisão, mas há quem diga, como o professor Dr. Vasco Pereira da Silva, que com esta unificação a importância específica da responsabilidade administrativa acabou por ser diluída no meio da responsabilidade civil geral. É uma crítica bastante interessante, diria. Passando para a linha I, encontramos uma norma que abrange as chamadas situações constituídas em via de facto, ou seja, aqueles casos em que a administração atua sem qualquer base legal, criando problemas que precisam de ser resolvidos. Mesmo que não haja um ato administrativo, contrato ou regulamento associado, estas atuações vão parar aos tribunais administrativos. É, então, mais uma vez, uma ampliação da competência desses tribunais. Já na linha J, falamos sobre as relações jurídicas internas na administração pública. Aqui, o ponto-chave é que tudo o que acontece no interior da administração, seja entre pessoas coletivas de direito público ou entre os próprios órgãos públicos, é regulado juridicamente e pode ser levado ao tribunal, caso haja litígio. Isto significa que, na prática, as relações internas também são submetidas ao princípio da legalidade. Chegando à linha K, temos algo bastante interessante. Trata-se de proteger esta linha os bens e valores constitucionalmente garantidos, como a saúde, a habitação, o ambiente e até o urbanismo. A ideia é garantir que estas áreas, que são fundamentais para a qualidade de vida e os direitos sociais, sejam exclusivamente da competência dos tribunais administrativos. Aqui, os tribunais podem prevenir problemas, cessar violações ou até reparar danos causados a esses bens. Por outro lado, a linha L traz uma questão curiosa: as contraordenações. Apesar de serem matéria de direito administrativo, nem todas as contraordenações estão sob a jurisdição dos tribunais administrativos, o que é um pouco esquizofrénico, diria. O legislador de 2015 ainda tentou corrigir isto, mas apenas transferiu as contraordenações ligadas ao urbanismo e às normas tributárias para os tribunais administrativos. Se é um avanço? Sim, mas muitos autores consideram que todas as contraordenações deveriam estar no âmbito administrativo. Finalmente, temos as alíneas M, N e O. Estas normas consolidam a competência da justiça administrativa em áreas como o contencioso eleitoral, as obrigações derivadas de atos administrativos e qualquer relação jurídica, administrativa ou fiscal que não esteja prevista nas outras alíneas. Ou seja, basicamente, tudo o que for administrativo e não tiver um lugar específico irá entrar aqui. Um ponto adicional que considero interessante é o número 2 do artigo 4º. Este número esclarece que, em caso de dúvida sobre a natureza da relação jurídica, presume-se que ela é administrativa. É como um mecanismo de segurança para garantir que os tribunais administrativos tenham prioridade nestes casos complexos. Deste modo, podemos concluir por dizer que o artigo 4º do ETAF foi amplamente elogiado por criar um modelo que se pode considerar como uma verdadeira cláusula aberta. Isto quer dizer que vai garantir que todos os critérios relevantes para qualificar uma relação administrativa ou fiscal que sejam levados em conta. O que ele procura evitar são as lacunas ou ambiguidades que possam deixar alguns casos fora da competência dos tribunais administrativos. Em termos gerais, este artigo assegura que a jurisdição administrativa abranja todo o universo do direito administrativo moderno, desde as questões mais tradicionais até aquelas que surgem de novas realidades da administração pública. Visa então eliminar lacunas que poderiam forçar os tribunais a deslocar casos para o sistema judicial e reforça a ideia de que o Estado está a caminhar para um modelo mais complexo, onde as funções administrativas não são apenas de autoridade, mas também reguladoras e prestadoras de serviços. E assim terminamos o programa de hoje. Escrevam nos comentários o que acharam do artigo 4º. Será que este tipo de normas amplificadoras ajuda a trazer mais clareza ou será que deixa margem para confusão? Estou curiosa para saber qual é que é a vossa opinião e até à próxima!